Lute como uma santa. Talvez você aí do outro lado já deve ter ouvido falar nessa frase ou visto essa frase nas redes sociais, né? E realmente essa frase caracteriza hoje a santa de hoje. A nossa partilha aqui, né, semanal de hoje. Porque além de santa, ela é vista, principalmente na França, como um simbolismo de heroísmo e de coragem, de força, de bravura. Justamente porque essa jovem mulher, essa jovem menina, né, liderou as tropas francesas em meio à Guerra dos 100 Anos contra os exércitos ingleses. E aí ela é levada como esse simbolismo de coragem, né, de heroísmo. Mas hoje, ainda hoje existem muitas perguntas, por exemplo, se ela é santa ou se ela é bruxa. Mas não, ela é santa. E é sobre ela que eu e que você, nós iremos partilhar aqui um pouco, nós iremos conversar. O nome dela é Santa Joana d'Arc. Justamente, Santa Joana d'Arc. Eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Carla Cruz, Brasil. Joana nasceu no ano de 1412 em um pequeno vilarejo chamado de Domrem. Eu não sei muito bem falar, mas é esse nome aí. Mas se localiza na França. E ali ela cresceu, né? Seus pais eram camponeses, trabalhadores. E ela cresceu nessa região, passou sua infância nessa região, né? E cresceu assim como qualquer outra criança, qualquer outra menina da idade dela, né? E ela também ajudava-nos a fazeres domésticos em casa e também a pastorear as ovelhas que seu pai ele tinha. Só que desde a infância, desde criança, né, ela já demonstrava essa piedade. Ela já demonstrava esse gosto pelas coisas de Deus, pela contemplação. É tanto que ela subia, por exemplo, a lugares altos para olhar a vista, né, olhar a natureza e contemplar Deus ali. Quem é que não gosta de olhar para um céu lindo, maravilhoso como ele é, e contemplar através daquilo a beleza de Deus? Ou então uma serra, né, uma montanha, não sei, e contemplar ali através da natureza a beleza de Deus. Ela também gostava de estudar o catecismo da igreja e a doutrina católica, né, a doutrina da igreja. E você aí tendo preguiça de ler o catecismo, né? Mas tudo bem. Não, tá tudo bem não, tem que ler. Enfim, continuando. Desde pequena, né, ali com uns 13 anos, ela começou a escutar uma voz. E essa voz guiava ela para o caminho de Deus. Ela mesma dizia assim, ela dizia o seguinte: quando eu tinha mais ou menos 13 anos, ouvia a voz de Deus, que veio ajudar-me a me governar. Eu ouvi a voz do lado direito quando ia para a igreja. Depois que ouvi esta voz 3 vezes, percebi que era a voz de um anjo. Ela me ensinou a me conduzir bem e a frequentar a igreja. Ou seja, não era assim Deus estava falando, ela estava escutando essas vozes, mas era um anjo. E que depois ela começou a perceber que esse anjo era São Miguel Arcanjo, que falava com ela justamente para mostrar direcionamentos de Deus. Daqui a pouco eu vou falar um dos direcionamentos, né, que é chave na vida de Joana, né, de Santa Joana d'Arc. Mas para a gente perceber esse papel do santo, do anjo da guarda, né, esse papel do anjo da guarda, desculpa, que nos ajuda, ela dizia, ajudar a me governar. Ou seja, o anjo ajudava ela, através dessas vozes, a ela ter o autodomínio, né, que é um grande fruto do Espírito Santo, que a gente deve pedir no nosso anjo da guarda, né? Sempre me rege, me guarde, me governe. Ou seja, ajudar a gente no caminho de Deus e o caminho das virtudes, ao caminho daquilo que é fruto
do Espírito Santo. E ela foi estudando aquelas vozes, como eu disse, e reconheceu e começou a perceber, descobrir que aquela voz era a voz de São Miguel Arcanjo, que guiava ela para que ela deveria partir, né, para poder ir em socorro do rei da França. Aí você imagina aí, uma menina, uma jovem, partindo em socorro do rei da França, do rei da França. E o que é que a França estava passando nesse período para uma menina, uma jovem, escutar a voz de um anjo e ir atrás em socorro do rei? Vamos embora, você vai ver daqui a pouco. Mas, Luan, o que é que a França estava passando? Muito antes de Joana d'Arc, viu? A França estava passando por uma guerra que é chamada a Guerra de 100 Anos, que era a França contra a Inglaterra, as tropas francesas contra os exércitos ingleses. A França, até então, um dos grandes países católicos, estava sofrendo as invasões, a tentativa de invasão por parte, pela Inglaterra. E naquele tempo a França ela já estava vindo de uma queda em relação à moral, em relação à religião. E o que acontece? Em 1420, o rei francês ele acaba perdendo o trono para o rei inglês. E aí você vê o bololô que está feito, né? Ou seja, a Inglaterra, o rei da Inglaterra no trono francês corre o risco de quê? De a França sumir do mapa como um país. E aí é que surge Santa Joana d'Arc, nesse bololô todinho aí que a gente está falando. Ela, quando completou 17 anos, aquela voz que falava com ela, a voz do anjo que falava com ela, começou a avisar a ela que estava na hora de Joana dela agir. Dela, minha filha, partir para a guerra. Aí você vê, uma jovem partir para a guerra. Ok, tranquilo. Então ela chegou para o pai dela e disse, olha, estou partindo porque eu tenho que resolver esse negócio dessa guerra. E o que acontece? Ela vai e consegue convencer o capitão francês de que ela teria que levar, ele teria que levar ela até o rei, né? Até o rei não empossado, ou seja, o rei que foi colocado fora do trono, né? O rei francês foi colocado fora do trono e quem assumiu foi o rei da Inglaterra, como a gente falou. Show? Show. O que acontece? Esse rei não empossado, esse rei que perdeu o trono, era justamente o Carlos VII. E ele estava em Chillon, né? Que é um local da França. E aí, Joana chegou e disse para esse Carlos VII o seguinte, disse, ó, meu filho, eu estou aqui pela vontade de Deus para devolver para você a coroa que você perdeu, né? Para o rei da Inglaterra. E aí, ela disse, né, que estava lá para devolver essa coroa para ele e que ela tinha sido chamada para liderar os exércitos da França na expulsão, né, dos ingleses. E para comprovar que realmente ela estava falando a verdade ou não, ela partiu para a corte, né? Partiu para a corte real. E ali o rei tentou fazer uma pegadinha para saber se ela estava mentindo ou não. O rei pegou, colocou um rei falso, né, lá no trono, né, e tudo mais, para enganar Joana d'Arc e saber se ela está mentindo ou não. E o rei, que é o Carlos, né, se escondeu ali na multidão e ficou ali lá no cantinho para saber se ela estava falando a verdade. E aí pegaram Joana e colocaram diante desse rei disfarçado, né, desse rei falso que colocaram ali no trono. Quando Santa Joana olhou para aquele rei, foi apresentada, né, para aquele rei falso, ela simplesmente olhou para ele e disse, meu filho, você não é o que você está dizendo não, você não é isso não. E aí ela, voltando-se ali para as pessoas que estavam ali, deu de cara com quem? Com Carlos. Olhou no olho dele e disse bem o seguinte, né? Ela descobriu ali, né, olhou no olho dele, de Carlos, e disse o seguinte, muito nobre senhor, né, Delfina, que é rei, aqui estou. Fui enviada por Deus para trazer socorro a vós e
o vosso reino. E todo mundo ficou surpreso. Uau, como assim? Ela sabe quem é Carlos, sem ao menos, né? Tá, tem um rei falso, e ela descobriu que o rei era falso, e olhou para Carlos e disse que era ele. Então ela está falando o quê? A verdade. E o que acontece? Todos os que estavam ali presentes ficaram que assombrados com aquilo e começaram a bater palma, a aclamar calorosamente aquela jovem que estava falando a verdade, que ela foi enviada por Deus. Sim, e ela, né, a jovem Santa Joana. E aí, né, Carlos VII olhou para ela e disse: você está falando a verdade. Então o que é que você vai fazer? Eu vou deixar à sua disposição os exércitos, o exército francês à tua disposição. E aí ela partiu liderando os guerreiros, né, para as batalhas que tinha que acontecer. Joana d'Arc, a presença dela naquele meio, né, a presença dela virgem, cheia de inocência, de sabedoria e de força, colocava e dava grande respeito, né? E ela dava um novo ânimo, um novo rigor aos soldados. E para ali conseguir controlar bem aquele povo, né, ela fez algumas medidas de união. Ela proibiu a bebida alcoólica entre os soldados e tudo mais. E além disso, ela disse: olha, vocês vão ter, né, para os soldados, vocês vão ter que se confessar e vocês vão ter que comungar para enfrentar os ingleses, né, com o poder, com a força de Deus, viu? E foi assim que foi feito. Aí ela começou a alcançar várias e várias vitórias, grandes vitórias decisivas, grandes vitórias importantes, né? Através desses conselhos de guerra que ela dava. Esses conselhos nunca falharam. Como eu disse, ela começou a acumular várias vitórias, né? Deixando assim os generais muito felizes, muito admirados com tudo aquilo que uma jovem estava fazendo, né, em meio a uma guerra. E sob a liderança, né, os exércitos franceses começaram justamente a ter essas vitórias e tudo mais. E em meio às batalhas, ela estava sempre ali, com um estandarte, né, com tipo um banner, com um negócio assim, que dizia que tinha os nomes de Cristo e de Maria, que estava escrito Jesus e Maria. E graças a Santa Joana d'Arc, a parte que eles queriam, né, a unificação, começou a renascer, né, na França, começou a aparecer, a França começou a respirar, né, a esperança começou a voltar, né, a esperança de reconquistar o trono que tinha sido perdido pelos ingleses, né, os ingleses conquistaram o trono, a esperança na França começou a aparecer. E por isso que o povo não cansava de dizer: olha, muito obrigado, Santa Joana, muito obrigado pelo que você está fazendo, muito obrigado, Joana, tamo junto. E com isso, né, com essas vitórias, com tudo mais, com a liderança de Joana d'Arc nos exércitos, né, o Carlos, que tinha perdido o trono, foi coroado novamente. E nessa coroação, do lado dele, estava Joana com o seu banner e tudo mais. E lá, mesmo alguns territórios da França estarem ainda liderados pelos ingleses, né, sob domínio inglês, o reino francês ele tinha sido restaurado novamente graças a Santa Joana d'Arc. Mas, gente, o que aconteceu foi o seguinte, que mesmo com essa gratidão toda que aconteceu do povo francês para Joana d'Arc, depois de um tempo que aconteceu, o rei, né, a moto, passar a moto, calma, passou a moto, show de bola. O rei Carlos, né, sétimo que a gente tinha falado, entrou no poder, né, e começou ali a se encher, né, começou a ficar todo cheio. O que aconteceu? Ele começou a esquecer o que Joana d'Arc fez, né, e fazia pelos franceses, pelo país francês. E ele talvez esqueceu, deve ter dado uma louca nele, né, que esqueceu de que ela foi a responsável por colocar ele de volta no trono, né? Mas, enfim, a ingratidão está aí para isso, né? E aí, ele esqueceu dela e deixou ela de lado. Colocou ela como se tivesse serventia alguma. Mas mesmo assim, Joana d'Arc continuou. Ela continuou lutando por amor justamente ao povo francês e por seguir aquela voz que ela escutava.
E aí, na tentativa de salvar a cidade, né, dos ingleses, da mão dos ingleses, ela acabou sendo presa e levada para um falso tribunal que criaram ali, né, uma falsa inquisição, um falso tribunal de inquisição, que fizeram ali, né, um bispo corrupto, chefiado por um bispo corrupto, fizeram essa falsa inquisição para condenar ela, para condenar a santa, né, Joana, à morte. E aí, diga aí o que falaram para poder condená-la. Disseram, olha só a assombrosa acusação, né? Disseram que Joana, ela não estava sendo inspirada por Deus nenhum. Ela não estava sendo inspirada por Deus, não. Ela estava sendo inspirada pelo mal. E a voz que ela escutava, né, era o mal falando com ela e tudo mais para conduzir ela. E que tudo que ela fazia ali era bruxaria. E tudo que ela fazia ali era heresia. Então ela foi condenada à morte por causa disso. Então ela foi condenada a ser queimada viva em praça pública, para todo mundo ver. Se eu não me engano, na França tem um monumento em uma praça representando isso, né? O editor pudesse achar, coloca aí, ó, pra gente ver. Então o monumento tá lá. E o que né, ela foi condenada a morrer queimada em praça pública no dia 30 de maio de 1431. O dia 30 de maio é o dia que a igreja celebra a memória dessa grande guerreira, né? Dia 30 de maio. E ela morreu com apenas 19 anos de idade. Ela acabou morrendo justamente por essa falsa acusação que fizeram e essa mandato, vamos dizer assim, de morte ali em praça pública que ela sofreu. Só que aconteceu, em meio às chamas, né, o pessoal queimando o corpo dela, ela tinha um crucifixo na mão e em meio àquelas chamas ela permanecia com um olhar fixo no crucifixo que ela tinha. E foi falado também que ela não sentia nenhuma dor. Ela só olhava, não gritava, né? Ela só olhava para a cruz, com a fé que ela tinha, e ela dizia: Jesus, Jesus, Jesus. E aí ela entregou a sua vida, né, sem esmorecer e tudo mais, cumprindo aquela missão que aquela voz, a voz daquele anjo, São Miguel Arcanjo, tinha guiado ela, né, para libertar a França através dela, através dessa jovem. Gente, e o que essa história passa pra gente? Várias coisas, né, várias lições, mas uma delas que eu acho ser interessante é a gente, assim como ela, escutar a voz, seja do anjo, mas escutar a voz de Deus para um chamado e ir sem medo, cumprir e fazer aquele chamado que Deus nos faz. Para qualquer coisa, seja missão, seja vocação, seja qualquer coisa. Escutar e obedecer a voz de Deus, sabendo que para ele nada é impossível. Porque diga aí, Joana, uma jovem, 17 anos, escutar essa voz, partir para a guerra sem medo e temor algum, e com a sua fé e com a sua força, sua confiança em Deus, e lutar. Uma jovem, uma pessoa jovem, e lutar pela libertação da França. Olha só. E aí se cumpre, né? Para Deus nada é impossível. Então, se você é chamado por Deus a alguma coisa, não tenha medo. Escute a voz que te chama, a voz que te chama é aquela mesma voz que vai te sustentar, né? Quem te chama é quem vai te sustentar. Se Deus te chama, Ele vai te sustentar. Ou seja, não tenha medo em escutar e reconhecer aquela voz de Deus e seguir aquilo que Ele nos pede. Com confiança, com coragem, com bravura. A exemplo de Santa Joana d'Arc. E em meio à tribulação, em meio à morte, vamos dizer assim, não uma morte, né? Também, mas em meio ao sofrimento, como ela sofreu sendo queimada, ela só olhava para o crucifixo e dizia Jesus. E em meio ao sofrimento, a gente também dizer Jesus. E ter confiança que Ele é poderoso para fazer muito na nossa vida. E Santa Joana d'Arc foi canonizada em 1920 por Bento XV.
E como eu falei que além de santa, a França reconhece ela como a heroína, como uma, vamos dizer assim, a padroeira, a patrona, vamos dizer assim, não sei se é assim que se fala, da França. Então ela é uma heroína francesa. É tanto como eu falei no início do vídeo, tem várias estátuas e monumentos representando, simbolizando Santa Joana d'Arc. Justamente por ela ser conhecida como essa heroína. E gente, nada melhor, né, do que acabar esse programa de hoje rezando e pedindo a intercessão de Santa Joana d'Arc para nos dar coragem e força, principalmente nesse ano 2020, que foi um ano muito difícil para tantas pessoas, para todo mundo, né? Então que a gente peça agora a intercessão de Santa Joana d'Arc, apresente o seu impossível, apresente a sua fé para que ela seja fortalecida e esse novo refrigério, assim como a presença dela lá na França deu um novo refrigério de esperança no povo, que pela intercessão dela, o nosso coração tem um novo refrigério de esperança para a nossa vida. Vamos lá? Ó Deus, que nos alegrais com a comemoração de Santa Joana d'Arc, concedei que sejamos ajudados pelos seus méritos e iluminados pelos seus exemplos de castidade e fortaleza. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Joana d'Arc, rogai por nós. Muito obrigado para você que chegou até o final do vídeo aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo de hoje. Compartilha com todo mundo, compartilha com seus amigos, que essa história está muito legal. Confere também os outros programas aqui do canal, que são muito massa, tá bom? Todas muito massa mesmo, muito assim, frutuosos, se existe essa palavra, pra gente. Então se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você não ativou o sininho, ativa o sininho aí para ficar ligado nos próximos vídeos, beleza? Eu me chamo Luan Paz e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Carlos Brasil.